Começando a live dessa terça-feira, o tema de hoje, com certeza, mexe com todo mundo, porque quem não quer encontrar um parceiro, né? Concorda comigo? Quem não quer ter uma vida a dois? E por que não quer, no caso de querer? Então, vamos lá. Vou começar hoje falando de motivação para o casamento. Carla, mas por que você está falando isso? Porque, no fundo, tá? A motivação do casamento interfere em todos os seus traumas infantis. Como, Carla? Eu vou casar lá na frente e meus traumas infantis têm a ver com meu motivação de casamento? Não. Os seus traumas infantis têm a ver com o que motivou o casamento dos seus pais. Sabe por quê? Porque tem um raio de uma coisa que chama modelo, tá? Se a gente não teve modelo na vida, a grande maioria, ela repete o que aconteceu com os nossos pais, tá? Então, vamos lá. Quais são as motivações para uma pessoa se casar? Eu, quando pergunto isso nas constelações ou nos atendimentos, a maioria fica meio perdido, fala assim, como assim? Não estou entendendo a sua pergunta. E aí eu digo, os 3 motivos mais comuns de fazer um casamento acontecer, tá? Os 3 mais comuns são, primeiro, casei porque eu estava grávida. Na minha época de casamento, tá? De casar, era muito comum, tá? Na época da minha mãe já não era comum. Na época atual também já não é tão comum mais, tá? Então, isso também é meio sazonal, dependendo do que está acontecendo na cultura daquele povo, do que está acontecendo na evolução histórica daquelas pessoas, tá bom? Mas voltando, a motivação do casamento ou é porque estava grávida, segundo, ou é porque eu estava vivendo uma situação tão ruim na minha casa, tá? Que eu queria fugir daquilo. E aí eu estava namorando um cara, ele me pediu em casamento, eu falei, graças a Deus ele pediu, pelo menos eu vou escapar dessa loucura que é a minha família. Na esperança de que nesse outro casamento, tá? Que não é o dos seus pais, tudo seja diferente. Alerto você que geralmente não é, tá? E a terceira motivação do casamento é eu estou realmente amando este homem, não é apaixonada, viu? Porque paixão é sentimento passageiro. Se paixão é o que motiva 2 pessoas a ficarem juntas, esquece, não vai acontecer, não vai rolar. Vai ser muito gostoso naquela época que tá aquela loucura, um sofrimento por amor alucinante, né? Uma dedicação que a gente acha que é a pessoa mais importante da vida da gente, e depois murcha tudo, tá? Para você casar, se for por amor, precisa existir um tempo de construção deste amor. E eu, como ginecologista e obstetra, eu sempre fiz essa analogia. Se é preciso 9 meses para um bebê nascer, é preciso, no mínimo, 9 meses para o amor nascer entre 2 pessoas. Nascer de fato, passar da fase da paixão e vir para a fase da parceria, do amor, daquela coisa que os dois estão imbuídos do mesmo objetivo em comum, né? Estão a fim de ajudar um ao outro, não estão competindo um com o outro, tá bom? É um ou outro? Absolutamente. Pode perfeitamente ser um e outro. Por exemplo, eu casei com o meu primeiro marido, tá? Porque eu o amava muito. Porém, eu estava grávida, tá? E o que determinou a rapidez com que a gente decidiu um casamento, 2 jovens de 19 anos, onde tinha muito amor. E a gente realmente estava imbuído de ficar junto. A gente estava muito construindo um relacionamento de amor, tá? Mas um amor infantil, esse é um problema, tá? Não é um amor adulto. Com 19 anos de idade, a pessoa não tem condições de tomar uma decisão, tá? De fazer uma família, de juntar com o resto da vida, de ter filhos, de comer o pão que o diabo amassou juntos, tá? E aí é o tal do amor infantil. Ele parece maravilhoso, mas ele não é alicerçado para conseguir construir uma família em cima dele, tá bom? Mas tinha amor. E o que determinou a rapidez do casamento foi uma gravidez, tá bom? O resto eu não vou contar aqui.
E aí, vou voltar dos meus pais, por exemplo. Se os pais da gente casaram porque estavam numa situação familiar difícil, cada um no seu canto, e acharam por bem juntar e casar, eu nasço desse relacionamento. Eu vou me sentir fruto da relação desses dois, fruto do amor desses dois? Eu vim do excesso de amor desses dois? Ou eu vou sentir que eu vim de um terreno que não estava muito legal, que não estava muito estruturado, preparado para começar uma família? Tá bom? Se eu vim de um relacionamento que a minha mãe engravidou de mim e casou com meu pai porque estava grávida, como aconteceu comigo, eu, dentro do útero da minha mãe, vou sentir o que em relação a casamento? Em relação a ter filhos? Em relação a se vincular com outra pessoa? Eu vou sentir segurança ou insegurança? Tá? Então, tudo isso que eu estou falando para você já determina e motiva, tá? Por que uma pessoa resolve se casar, tá? E dali começa uma construção familiar. No caso dos meus pais, eles tiveram 5 filhos, e nós viemos desse modelo. Eles casaram sim, porque eles se amavam, tá? Eles não tinham que fugir de situação de família de origem, os dois estavam numa situação muito boa, e minha mãe também não estava grávida da minha irmã mais velha. Então, ali foi um bom campo para o amor, tá? E aí, Carla, se seus pais não casaram porque estava grávida, por que que você casou porque estava grávida? Por que que você não repetiu a história dos seus pais, tá? Por um simples motivo, porque eu, com a minha história de vida, tá? E eu estava desconfortável na situação que eu estava. E o meu desejo de formar uma família para viver o amor determinou uma história diferente da dos meus pais. Então, o ambiente onde eu fui criada dentro da minha família, por mais amor que tivesse, tinha também situações desconfortáveis que me motivaram a querer sair, tá bom? Então, assim, decidi casar. Para quê? O ideal é, eu conheço bem a outra pessoa, tá? Eu aprofundo meu... Eu deixo passar a fase do amor, eu estou falando agora o que é saudável, tá? Eu faço construção de projetos pessoais, eu concordo e autorizo e ajudo, incentivo o meu parceiro a ter os projetos dele, tá? Se ele tiver projetos de uma faculdade, eu também, a gente aguarda que os dois caminhem no sentido de conquistar os seus próprios projetos, e aí lá na frente, de uma forma madura, a gente, com a energia que cada um tem, tá, dos seus próprios projetos, a gente junta parte dessa energia para os projetos do casal. E aí sim a gente começa a construir uma nova família, tá? Uma família onde tem desejo, por excesso do amor da família, de ter descendentes. Então, isso é uma forma que eu te expliquei do que motiva um casamento, tá? Agora eu vou falar de um outro tema que também tem a ver com isso, que é a função da sexualidade. Vocês já viram, por acaso, alguém se casar com voto de castidade? Nós vamos casar, vamos viver juntos, vamos fazer na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da nossa vida, mas não teremos relação sexual. Vocês já ouviram falar de algum casamento assim? Ou que consuma a união do casal, o que consuma o amor do casal é aquele de sexo, tá? Então, a sexualidade precisa estar saudável num relacionamento que decide se casar, tá? Ou quem casa virgem, que a sexualidade esteja presente e faça parte dos planos desse relacionamento, tá? E aí, o que é sexualidade? Ah, Carla, sexualidade é sexo, aquela coisa gostosa, né? De transar, beijar na boca, ficar pelado. Não, não é dessa sexualidade que eu estou falando. Isso é sexo, isso é genitalidade. Sexualidade é uma energia de vida que tem uma função, aliás, tem 3 funções. Seccionar da família de origem, por isso é fora do casamento, desculpa, por isso é fora de casa, fora da família de origem, que a gente de fazer amor, com vontade de criar uma família e, consequentemente, com vontade de vincular com aquele cara legal, ou com aquela outra parceira, ou com o parceiro em geral,
fora do nosso relacionamento familiar, tá? Então, essa é a primeira função da sexualidade. E a segunda função da sexualidade é, ao seccionar da família de origem, pegando da família de origem tudo de bom que eu recebi, recebendo o fluxo de amor da minha família de origem, eu agradeço com gratidão, que é gratuito, viro de costas e sigo para a vida para procurar lá fora, no meio dos meus amigos, uma pessoa que é especial, que eu conheço e que toca a minha alma, que fala, puxa, esse cara é especial. Eu sinto uma atração, eu sinto uma afinidade por ele. E aí começa um relacionamento. Aí pronto, então vamos ter filhos? Não. Isso foi o que motivou vocês a se vincularem. Seccionou da família de origem, se interessou pelo outro, se vinculou. Agora é a construção de um projeto de amor. De 9 meses. Ok? Depois de 9 meses, essa relação estruturada, no começo todo mundo mostra só a máscara, depois a pessoa começa a mostrar coisas que chateiam a mina dele, e você vai aprender a lidar com isso, vai conhecer a pessoa que você escolheu, e vice-versa, tá? Você finalmente toca a alma da pessoa, toca o self da pessoa. E nesse momento você vai ter certeza, gerar descendentes. O que acontece com um casal que engravida antes de tudo isso acontecer? Primeiro, engravida de uma mulher que ainda está dentro da casa dos pais, e às vezes ele também. Segundo, engravida da mulher, mas não se desvincula da família de origem, tá? A família de origem dele é mais importante. Então, a comida da mamãe é melhor, minha mãe passa e lava minha roupa muito melhor do que você, eu não vou almoçar com você, eu vou almoçar com a mamãe, com o papai. Ele não se desvincula para se vincular a você. Não vai dar certo, tá? E terceiro, muitas vezes gerando descendentes, antes mesmo de ter saído da família de origem, antes mesmo de ter se vinculado com o outro, e esses filhos vão pagar o preço por vir de uma relação sem base, sem estrutura, ok? Então, as motivações do casamento têm essas duas vertentes, tá? Ligado à sexualidade, ele precisa obedecer essa ordem, que é uma ordem lógica, concorda? Primeiro seccionar, depois vincular e depois gerar novos descendentes, tá bom? E a primeira que eu falei é que a motivação da gente para o casamento e a escolha nossa para casar e a forma como a gente se envolve e acaba casando, geralmente repete, tá? O que os nossos pais fizeram. Ou espelha, tá? Alguns problemas que a gente teve na nossa infância que motiva a gente a definir para que casar, tá? Quando a definição deveria ser por amor, devia ser por um amor saudável, tá? E não estou falando aqui de amor de Romeu e Julieta. Eu estou falando de um amor da família, da ancestralidade, um fluxo de amor que passa de gerações anteriores para nós e que a gente tem a obrigação de passar para quem? Para as próximas gerações. E permitir que esse fluxo vá, tá? O amor de Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, aquele amores loucos, alucinados que a gente vê em contos, em histórias, muitas vezes está mais ligado à paixão, tá? Porque ele não tem essa linha de raciocínio da família, do fluxo de amor, de gerar descendentes, do respeito, de tudo isso, tá bom? E aí, eu vou fazer mais uma pergunta para você. São 3 opções. Quem casa é um adulto, quem casa é uma criança, ou quem casa é um adulto infantil. Tá? Então, o que é um adulto que casa? O adulto que casa, ele planeja, ele escolhe, ele tem motivação, ele tem propósito no casamento. Ele sabe onde ele vai chegar, ele ajuda a construir a relação, ele fomenta o dia a dia daquela relação para que a chama fique sempre acesa. Isso é o adulto da relação. O adulto que casa, ele não deixa a criança dele ir lá e cutucar a criança do outro. Ele tem estratégia, ele conhece a dinâmica dos problemas que o outro tem para eu não ir lá e provocar, entendeu? Ele conta para o parceiro quais são os traumas que ele tem para o parceiro também não se meter a provocar isso.
Tudo isso é um relacionamento adulto, ok? O que é um relacionamento infantil? É quando a pessoa casa, mas ela não tem maturidade. Ela, de fato, tem 14 anos de idade, tá? 16, dependendo da pessoa, com 16 ainda está brincando de boneca, tá? Ela é infantil, ela não amadureceu, tá? E tem pessoas infantis com 30 anos? Não. Com 30 anos, quem casa é a criança daquela pessoa que está faltando um adulto para assumir a responsabilidade da relação. E aí é aquela relação chata, porque a pessoa toda hora emburra, toda hora chora, fala que está carente, que ninguém olha para mim. Eu casei com você, você nem fica comigo, você não me deu presente, você não perguntou o que eu tinha, por que você não me telefonou ontem? Isso é uma criança no casamento, tá? Vestida de adulto, fingindo ser uma adulta, tá? A relação sexual de uma criança no relacionamento é péssima, tá? Ela não gosta de transar. Ela transa para conseguir ter o amor do outro. Já um adulto, não, ele compartilha o amor com o outro. Entendeu a diferença? E o infantil? O infantil morre de medo de tudo. O infantil não está preparado para aquela situação de um casamento. Ele perde o gosto, ele perde o sabor, ele perde o doce da vida, tá? Porque ele fez um amadurecimento exageradamente forçado, quando não, engravidando com 14, 16 anos de idade e tendo que assumir muito nova uma função que deveria ser dada para um adulto e não para uma criança, tá bom? E para finalizar, nós vamos falar da sexualidade do casal, tá? Se a sexualidade, ela tem toda essa função e é uma energia de vida, como a gente pode usar a sexualidade do casal, tá? Para que esse casamento, independente de todas as outras razões, motivação errada ou certa, fluxo de amor certo ou errado, adulto, infantil ou criança, tá? Que todas essas situações possam se beneficiar com o ato sexual. Aí eu digo aqui a sexualidade no sentido do ato sexual, tá? O encontro dessas duas pessoas. Então, a minha dica para vocês é, primeiro, apenas o adulto consegue ter um relacionamento sexual saudável, sem dor, sem cobrança, entendeu? E compartilhando o meu excesso e não buscando no outro alguém para preencher a minha falta. Ponto. Isso, se os dois estiverem iguais, se os dois estiverem adultos, aí é melhor ainda. Aí é encontro de alma, vai ter orgasmo cósmico, vocês vão ficar muito felizes de ter se escolhido, tá bom? A outra situação é quando um é adulto, busca a parceira, mas naquele momento ela está criança. E aí ela começa, para quem que você ligou hoje? Eu vi no teu celular que você estava falando com a Maria. Quem é essa Maria? E não sei o quê. Ou seja, um está adulto e o outro está trazendo para a relação, por causa desse lado criança e carente e insegura, tá? Uma terceira pessoa para o relacionamento. Toda vez que um dos dois começam a desconfiar do parceiro e perguntar e trazer para a relação essa terceira pessoa, começou aí uma relação triangular. Você vê que nem houve uma amante, tá? A sua desconfiança abre um terreno, tá? Propicia entrar uma triangulação, para entrar uma terceira. De novo, casada de velho, casada duas vezes. Casada de novo não é novamente, é casada de novo, faz pouco tempo que casou, ok? Todas as situações. Não perde tempo procurando pelo em ovo, tá? Porque pode ser que você nunca encontre, e pode ser que ele nunca existiu, mas que você vai procurar tanto que você vai acabar destruindo o relacionamento. Ah, cara, então é para se fazer de besta mesmo e levar um baita de um chifre e ficar quieta? Não. Você pode usar uma série de outras estratégias para saber o que está acontecendo no teu relacionamento. Muito mais divertidas, muito mais eficientes do que vigiar o que teu parceiro ou vice-versa, o que a tua parceira está fazendo. Olhando o celular, colocando detetive, indo atrás dela escondido, atrás de
de 2 carros para ela não ver que você está seguindo. Isso aí não resolve nada, 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 tá bom? Como uma chama, como uma fogueira, que se você puser um fogo enorme e depois largar lá, ela vai apagar. Por mais que o fogo tenha sido durante a noite lindo, maravilhoso. Se você não mantiver aquela fogueira acesa, ela vai apagar. E acender uma fogueira que apagou é muito mais difícil do que mantê-la acesa. E como mantê-la acesa? Transando todo dia? Fazendo coisas loucas todo dia? Não. É colocando pouquinho, entendeu? De amor, de interesse, de parceria, de sensualidade, entendeu? De um beijo diferente, mais gostoso. Tem tantos jeitos de manter acesa essa chama que eu vou fazer uma lista aqui, se vocês quiserem, ok? Então, aqui eu estou dizendo para vocês sobre uma sexualidade saudável, de parceria, tá? E que essa chama dessa fogueira do amor, da fogueira do desejo sexual, daquela coisa forte. Para finalizar, nós estamos falando de motivação para o casamento. Se os teus filhos agora viram que vocês estão motivados neste casamento para ter um relacionamento adequado, eles vão seguir naturalmente, de uma forma saudável e desejar ardentemente depois dos seus 18, 20 anos, encontrar um parceiro, se vincular e repetir a sua história, porque ela é saudável. Então, para finalizar, você é modelo para os teus filhos, ok? Então, agora, depois de toda essa explicação, eu falei aí 28 minutos, que era mais ou menos o que eu falo, e eu abro para vocês durante 30 minutos para fazer perguntas sobre motivação para o casamento, ok? Namorei 5 anos e me casei com 20 anos e tive o meu primeiro filho aos 22. Lógico, deve ter começado intraútero, porque se sua mãe casou grávida, ela deve ter vivido como eu, não estou criticando a tua mãe, tá? Uma sensação horrível de que aquele filho vai atrapalhar a minha vida, tá? De que aquele filho vai impedir que eu faça os meus estudos, que eu encontre o homem certo, que eu seja feliz, que eu ganhe dinheiro, N situações. Então, começou no teu intraútero. E depois, se a tua infância foi horrível, esse relacionamento dos dois não conseguiu vingar um amor saudável entre dois adultos para fazer o que um filho precisa, passar pela mesma situação horrível que você passou, tá? Os teus filhos não passarem pela mesma situação horrível que você passou. Aí você faz diferente, né? Namorei 5 anos e casei aos 20. Então, ela começou a namorar com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, você é infantil. Você não tem ainda ferramentas para escolher o seu parceiro, tá? Que ferramentas é essas? Ferramentas de uma pessoa adulta que já toma suas próprias decisões. Com 15 anos, o seu modelo ainda está muito influenciado pelos seus pais, tá? E você acaba casando para fazer igual ou para fazer o oposto, tá? De qualquer forma, você não casou antes de fazer 20 anos, você deve ter tido um período de amadurecimento e decidiu aos 20 que realmente este é o homem que você quer ficar, tá? Espero que tenha sido isso. E não o fato de já estou namorando há 5 anos mesmo, minha vida é horrível, vou cair fora dessa família e vou pegar esse mesmo e vou casar com ele, tá bom? Não sei qual é a tua história, tá? E aí você começa a imaginar que o teu filho vai ter raiva de você, como você tem raiva da sua mãe. E aí começa todo um processo de não é bem isso que eu queria, mas o filho já está aqui e eu vou ter esse filho. Aí você espera 10 anos para ter o segundo filho, tá? 10 anos. E aí, por que uma pessoa espera 10 anos? Porque o casamento está maravilhoso e a gente se ama tanto que o amor está saindo pela culatra? Ou não? Porque eu não quero que meu filho passe pela infância horrível que eu tive. Então, eu vou deixar só ele, porque assim eu consigo dar toda a atenção para ele, todo o dinheiro para ele, todas as oportunidades da vida para ele, e você acaba grudando na função mãe. Não sei se é isso que aconteceu com você, tá? E aí, quando passam 10 anos, provavelmente o relacionamento já estava querendo esfriar, isso é uma das possibilidades, você não me contou a sua história, e você acaba engravidando de novo. Para quê? Porque o primeiro já está mais velho e vai embora, e você quer alguém para ficar com você, para segurar o casamento de vocês, para preencher um vazio que você estava sentindo, ou para cuidar de vocês quando vocês estiverem mais velhos, porque o primeiro já vai ter ido embora. São vários motivos que não são bons motivos para você ter o segundo filho, tá bom?
mas graças a Deus vocês tiveram. Eu espero que daqui para frente, com a consciência ampliada, vocês consigam fazer por esse filho o que ele precisa, tá? E não misturar os enroscos pessoais de vocês com a formação dessa criança, ok? Minha mãe ficou grávida de mim só para se casar. Diferente, tá? Ela utilizou a gravidez para ter um motivo para escapar, né? Não é o contrário, eu engravidei sem querer e acabei gravando. Lembrando que sem querer não existe, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Minha mãe ficou grávida de mim só para se casar com meu pai, porque ele já tinha 2 filhos. E eu sinto que eu não tenho lugar na família, porque isso aconteceu comigo. E eu casei para sair da casa e deu certo, deve ser. O que a tua mãe fez foi o que comumente na sociedade eles chamam do golpe da barriga, tá? O homem já é casado, já tem filhos, está separado e não quer mais filhos, ou não está separado e vocês estão num relacionamento novo, se amando ou se apaixonando. Não é um bom motivo para você pôr um filho no mundo. E esse filho com certeza vai sentir o mal-estar. Você é apenas uma criança, você é o fruto de tudo isso, tá? Se você hoje como adulta deixou para trás todos esses problemas e leva para a tua vida apenas a gratidão, tá? Pela vida, por você ter conseguido ficar. Ela podia ter engravidado e teu pai ter convencido ela a abortar, ele não fez isso, tá? Então, para de olhar para o lado ruim, olha para o lado bom. Se você fizer isso, e provavelmente você deve ter feito, você acaba se casando e faz um destino melhor do teu casamento do que aquele que os seus pais fizeram, tá bom? Por isso tá dando certo, tá? Agora, casar para sair da casa dos pais, pode ser que você também tenha amor por este homem e você construa a sua vida. Para os seus filhos, não deixa que isso aconteça. Dê para eles um bom ambiente, um ambiente saudável, para eles não precisarem já casar pelo motivo errado, só para sair de perto de você. Eu ainda estou num processo de divórcio e muito tempo. Não tenho vontade, paciência e não consigo imaginar um homem me tocar novamente. O que há de errado comigo? Trauma. Você está traumatizada porque durante muito tempo, que são 36 anos da sua vida, tá? Você viveu um relacionamento que não era saudável. Você desaprendeu a gostar de comer, entendeu? Então, vou fazer uma analogia, porque eu adoro analogia, tá? Você come normalmente, experimenta de tudo. Tem dia que é arroz e feijão, tem dia que é camarão, tem dia que é isso, tem dia que é aquilo. Um belo dia você come um camarão que estava maravilhoso, mas ele te faz tão mal, mas tão mal, que você passa dias com diarreia, com febre, não consegue trabalhar. Passa mais um tempo, o camarão se aparece para você de novo. Mas é de outro restaurante. Esse aqui eu já comi, ele é maravilhoso. Você come o camarão. E, de novo, você descobre que ele te fez muito mal. E aí você vai. Chega uma hora que você fala assim, eu devo ter alergia a camarão. Eu odeio camarão. Camarão não me faz bem. É o camarão que não te faz bem ou a situação onde você comeu o camarão, aquele tipo de camarão, né? Como aquele camarão foi guardado, aquilo sim te fez mal. E não, de fato, o camarão. Também, não é porque não deu certo que você vai parar de experimentar deliciosas novas experiências na sua vida. E eu vou te falar, eu conheci o Fernando, eu já tinha meus 45 anos, mais ou menos 43 anos de idade, né? Mas a gente tem um parceiro, hoje eu tô com 57, o Fernando tá com 63, a gente tem um parceiro para ir para a vida junto, assistir uma televisão, assistir um filme, fazer uma viagem, entendeu? É tão especial, Cris. É tão especial. E quando a gente tem maturidade, que você conduz o relacionamento de uma forma saudável, você põe limite, você não se deixa abusar, entendeu? Aí é uma delícia. Então não desiste, não. Homem que não fala o que sente e passa em cima dos sentimentos dos outros. Como ajudar? Inclusive dos filhos, tá? Geralmente, tá? O homem já não fala muito. O teu deve ser um pouco mais. Mas se você partir do princípio que mulher se comunica com o outro, eu quero falar uma coisa para o Fernando, eu vou lá e blá, 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 blá. Enquanto eu falo, eu elaboro
o que eu vou falar, onde eu quero chegar e qual o meu objetivo com aquela fala. Eu faço tudo ao mesmo tempo. As conexões sinápticas do homem são diferentes da mulher, tá? Ele ouve, 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 dorme, pensa e no dia seguinte, em uma frase, ele te fala a conclusão do que ele achou daquilo tudo. Existe homem que é muito esperto e percebe que a mulher tem necessidade de conversar, de contar, de ouvir as coisas do dia dele? Existe. E aí ele pega estrategicamente, ele dá um pouquinho para ela. Ele nunca vai ser como ela, de contar a novela com todos os detalhes, né? Que tipo de brinco a pessoa tava, a roupa, trocou a mesma roupa, que o cabelo estava comprido, depois cresceu. Nada. O homem, ele vai no foco, ele vai no mais importante daquela questão, tá? Então, respeita como os homens são. E se você falar isso para o teu marido e falar para ele, amor, eu aprendi hoje uma coisa super legal, que fez eu mudar toda a minha forma de pensar em relação a você. Eu sempre reclamava que você é muito quieto, que você passa por cima dos sentimentos dos outros, que você não escuta, você não quer opinião, né? Que você não dialoga. Hoje eu entendi por quê. Porque os sinapses do cérebro da mulher são diferentes da do homem, tá? Então, a gente fala elaborando o que vai falar e já vai para os finalmente e já vai para a conclusão, tudo embolado com a fala. E vocês não, vocês fazem... Ele vai abrir um sorriso e falar, puta, mas levou tantos anos para essa mulher entender como eu funciono. E ele vai abaixar a guarda, tá? E a gente consegue isso com estratégia. Ninguém ganha guerra indo lá correndo, pisando em tudo quanto é mina, dando tiro pro alto. Sempre assisto as suas lives e vídeos. Meu marido é muito difícil, é muito fechado comigo. E meu filho, quero ajudá-lo, mas a nossa relação está cada vez mais fria. Já fiz constelação para nossa relação, deve ser, para o nosso relacionamento. E não sei como prosseguir. Ele não conversa. Então, eu já dei a resposta dessa pergunta logo anteriormente a essa pergunta, que é para você começar a contar o que você está aprendendo no seu crescimento pessoal, entendeu? E não ficar forçando ele a vir conhecer. Só fala do teu conhecimento, do tanto que você está feliz, do tanto que você está bem. Nossa, mas está uma delícia essa comida. E ele fala, não quero. Não, ainda bem que você não quer. E quando ele falar assim, como é que é mesmo isso? Então, eu queria mesmo que você fizesse o curso, tá aqui a apostila, eu faço a sua inscrição. Gente, tem que ter estratégia. Não dá tudo na hora. Fala só um pouquinho e fala, amor, agora eu tô atrasada, não vai dar para te explicar. Mas vamos marcar uma outra hora, a gente toma um vinho, aí eu te explico com detalhes isso. E vaza. Deixa ele morrendo de vontade de entender mais, tá bom? Não acha que é o último dia da sua vida para resgatar esse homem para o conhecimento do consciência. Não, tá? O homem assusta quando a mulher vai com muita sede ao pote. Cuidado. Estou na menopausa, tenho muitas dores nas pernas. Minha libido caiu, é normal? Querida, é normal, hormonalmente é normal, tá? A idade da gente faz com que a libido da gente fique diferente, independente de hormônio, tá? Porque a gente tem outras prioridades, a gente tem outra maturidade. A natureza nos dá prazer no sexo para a gente gerar descendentes. Uma vez que você não vai gerar mais descendentes, a natureza te descarta como uma reprodutora, então automaticamente o prazer e o desejo dá uma diminuída. Primeiro, segundo e terceiro lugar é você trabalhar na sua autoestima. Eu sempre digo e vou encerrar com essa frase: ninguém vai te amar mais do que você te ama. Ninguém vai te respeitar mais do que você respeita. Ninguém vai te dar mais prazer do que você mesma se dá, tá? E se você parou de fomentar todo esse amor próprio, vai fazer com que o meio te dê menos do que isso.